acredita que tem vida fora da Terra? Cara, vamos lá. As perguntas. Não, eu acho legal essas perguntas, é bacana. E é uma coisa que eu filosofo muito sobre essa questão de vida após a Terra. Por quê? Ele falou sobre isso um pouco, sobre os nefilins. Não, ele falou que não sabe, ele né? Falou, mas ele citou aqui. Falou, não sei. Mas ele citou aqui o livro de Gênesis. Ele falou dos filhos de Deus, que se apaixonaram pelas filhas dos homens. Mas eu não citei que era um vínculo com a questão, porque senão eu também questionaria. Sim. Anjos desceram da céu, carruagens de fogo. Não é isso. Ué, poderia ser disco voador, né? Hora nenhuma eu falo isso. Ele tá fazendo igual a minha esposa, ela não deixa eu falar, ela vai concluir na minha frente. Ele tá pior que a Bárbara. Por que você falou que eu disse? Ele tá pior que a Bárbara. Eu tô quase achando que eu tô debatendo com minha mulher aqui, ué, eu vou perder, ué. Porque eu não tenho paciência. Minha mulher vai falar. Não, fala assim, né? Eu vou concluir, a mulher já vai concluir na minha frente. Calma aí, tô falando que você também trouxe uma linha de teologia sobre a questão de... Não, melhorou, porque você não deixou eu falar, ué. Ele trouxe uma linha de teologia sobre a possibilidade de vida fora da Terra também. Nem questionei. O próprio Paulo foi levado até o terceiro céu e fala que viu coisas inefáveis que não convém ao homem contar. O que ele viu? A gente não sabe se ele viu um plano espiritual ou se ele viu outros mundos, né? Fora desse universo observável que a gente entende. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho uma resposta concreta para te dar. Eu não cheguei nessa conclusão ainda. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tô falando isso desde o começo. O adventista. Não, mas eu tô falando de extraterrestre, eu não tô falando de Deus. Não, de qualquer coisa. Eu tô falando de extraterrestre, eu não tô falando de Deus. Então o que acontece? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu ainda não cheguei numa conclusão concreta e pode ser que eu morra sem essa conclusão. Por quê? Existem pessoas que já tiveram contatos, mas eu não tava lá, eu não sou essa pessoa, eu não vi. Ou inventar. Pode ter sido inventado, com certeza. Existem monumentos e Se tiver, vai abalar a sua fé? De maneira nenhuma. Existem monumentos e estruturas extremamente estranhas para a época e para a civilização da época e para a cultura da época. Ter a capacidade cognitiva de construir aquilo. Então, assim, eu analiso os fatos, eu acho estranho assim como o ateu acha estranho toda essa complexidade e essa perfeição do universo, mas eu sou agnóstico nessa questão. Eu não acho estranha a complexidade, eu acho que é uma complexidade que se formou dentro do caos. Ah, não, pelo amor de Deus, aí eu vou ter que levantar e vou embora. Então eu vou ganhar na Mega Sena 1 milhão de vezes. Ou seja, você não me respeita, você não respeita a minha posição. Não, eu respeito a sua posição. Mais uma vez, você não respeita a minha posição. Da mesma forma porque pra mim é um caos. Da mesma forma que o ateu acha um absurdo eu olhar para os dados científicos não e falei ver... isso, eu falei que... Deixa eu terminar, não, mas você Bárbara. Tá Bárbara, deixa eu terminar, Bárbara. Eu não posso admitir. Deixa eu terminar, Bárbara. Você coloca palavras na minha boca. Não é a primeira vez. Hora nenhuma eu coloquei palavras na sua boca. Eu falei o tempo todo que não é possível entender um ser humano querer falar o que... Não, não é nem isso. Você vê que ele tá levando pro outro lado. Não, justamente. Então, não, Bárbara, peraí, palavras na boca eu não aceito de forma alguma. Você vê como é que eu tô vendo a Bárbara aqui agora. Porque, de novo, ele tá falando um trem que eu não ia nem falar. Tá vendo? Igual eu ia. Completando o que eu ia falar. Eu não tô falando disso. Tô falando da mesma forma que você acha prepotente a pessoa achar que isso veio tô dando um exemplo, de um dos possíveis exemplos que você trouxe, de achar que o universo vai através de Deus, porque não tem dados científicos para provar que ele existe. Eu também acho muito prepotente. Eu não acho que a pessoa é burra. Eu não sou idiota. Eu acho muito prepotente e muita loucura acreditar que toda essa complexidade veio do caos. Pega qualquer matemático. Tô falando caos com K. Vamos pro campo da possibilidade. Pega qualquer matemático. Vamos pro campo da possibilidade. Ô, gente, é quase impossível. E outra coisa, não é só uma terrinha, não. São diversas e diversas e diversas. Eu vou ficar aqui multiplicando até amanhã. Diversas e diversas complexidades em diversas matérias, átomos. Só a célula humana é extremamente sofisticada, meu Deus do céu. A célula humana ela só funcionaria se ela nascesse pronta. Qualquer biólogo sério que estuda biologia sabe o que eu estou falando. A célula pronta ela só funcionaria se ela existisse pronta. Não tem como ela ter evoluído. Não tem como. Não tem como. Meio que assim, se você afirmar que não existe vida fora da Terra... Voltando pro campo do extraterrestre. É quase... você afirma assim, não existe... Isso. Não, ninguém afirmou. Nem você e o Calvino falou que não sabe. Hora nenhuma ele afirmou. Ele falou que não sabe. Não, nisso eu sou agnóstico. Porque pra eu afirmar alguma coisa, eu tenho que ter prova. Mas ao mesmo tempo, você tem que bem dizer afirmar isso.
Você tem que falar, existe sim vida fora da Terra. Não tem. Porque se você falar que não existe vida fora da Terra, é a mesma coisa que você falar que Deus criou isso daqui e não criou outros mundos. Questão de galáxia que tem, questão de planeta que tem, questão de lugares que existem, infinidades de possibilidades. Então, existe sim em outro lugar. Não existe mas só aí aqui. Que acontece? Quando eu vou... Acho mais fácil o Calvino afirmar isso. Quando eu vou posso completar? Se ele afirmar que não existe, é a mesma coisa de acreditar de Deus. Depois o arquiteto do universo que eu creio... Então, vamos lá. O arquiteto do universo que eu creio, a mente brilhante por trás de toda essa estrutura, todo esse design, é um cara extremamente exibicionista. E como eu creio no Deus bíblico, eu tenho várias possibilidades. É igual a questão da vida após a morte. Eu tenho várias possibilidades. Eu tenho possibilidade para existir vida em outros mundos? Sim. Existem textos que podem me dar essa interpretação. Assim como ele leu a lei, que pode dar aquela interpretação da sociedade lá e fazer o caos para o Estado agir. Existem textos que tragam essa possibilidade de interpretação teológica. Pode ser que exista vida em outro planeta. Assim como também tem outros textos que falam que tudo foi feito por louvor da sua glória. Pro cara aparecer, pro cara mostrar que ele é fodão mesmo, que ele faz mesmo e que ele é foda, nesse sentido. E aqui eu não tô blasfemando não, viu, cambada de fanático. Eu sei o que eu tô falando aqui. Então, é nesse sentido. Assim como existem textos que falam que quem morre fica dormindo, não sabe mais nada, e assim como existem textos que falam que quem morre se desperta em outro lugar, tem consciência após a morte. Então, por isso que eu sou agnóstico sobre a questão da vida extraterrestre. Legal. Entendeu? Respondi a pergunta? Ou você não entendeu igual o Calvino, quando o Calvino não me entende aqui? Você não estava respondendo diretamente o que eu estava perguntando. O Calvino questionou todas as vezes. Você tá cansado, perguntou direto. Eu tô sentindo cansado. E quando você falou por ele, ele ficou grilado. Ele fala por mim toda hora. Ele fala por mim toda hora. Quando eu vou falar, pode rever o podcast inteiro se eu pus palavras na sua boca. Não. A única coisa que eu questionei foi assim, olha, teve em alguns momentos você falou assim, porque Deus pensa assim, eu queria saber. Entendi. Foi isso. Foi a única vez. Mas hora nenhuma eu falei, porque o cristão... Hora nenhuma eu usei a palavra cristão. Me fala uma hora que eu usei a palavra cristão. Entendi. Porque o cristão faz assim, não, você tem então, porque o ateu faz isso, porque o ateu é assim. Eu que trouxe pra você a questão do cristão, né? Da onde a gente tira a base do que a gente pensa. Já foi diferente. Porque o tempo todo, pra mim, eu tenho falado, pra mim não faz diferença a questão se não é o que é. E o tempo todo eu falei desde o começo, pra mim o cérebro humano é incapaz de explicar Deus, dizer o que é Deus, assim como é incapaz de dizer a origem através da ciência. Você pode ver desde o começo do podcast que eu estou fazendo isso.